meus amigos e amigas, nesta manhã de domingo, em mais uma escola bíblica aqui na Rádio Voz Amiga. Quero que você pegue o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, né? E nós vamos fazer a nossa primeira oração, né? Para entrarmos então nas histórias bíblicas nesse domingo. Amém? Como é costume, vamos orar primeiro. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Nesta manhã de domingo, Senhor, nós nos apresentamos a Ti e pedimos a presença do Teu Espírito Santo para nos ensinar aquilo que o Senhor tem como revelação para nós nesta manhã. Obrigado, Deus, por este domingo maravilhoso. Obrigado, Deus, pela nossa cidade de Campo Grande. Obrigado, Senhor, pelo estado de Mato Grosso do Sul. Nós agradecemos pelo nosso Brasil e nós queremos Te agradecer por este mundo. Obrigado, Deus, pelo que vamos ver na Tua palavra e guardar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Como é costume, nós vamos louvar 2 cânticos, em nome de Jesus, aqui no Cantor Cristão, 168, Chuvas de Bênção. Amém? Vamos nós louvar ao Senhor. Chuvas de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção dos céus. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Oh, glória a Deus. Se você não recebe mais, é porque você tem orado pouco. Amém? 171 do Cantor Cristão, Avivamento. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis
nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Oh, glória a Deus, aleluia. Venha pedir para o Senhor atear este fogo do Espírito Santo em sua vida, né? Que essa chama não se apague, que ele verdadeiramente venha tomar conta de todo o teu ser. Nós precisamos disso, nós precisamos da presença do Senhor. Amém, igreja? E hoje eu gostaria de falar sobre uma história da Bíblia, que é os temas que nós estamos usando, que se chama Cuidado com a Aparência. E ele é um tema tão atual que para os dias de hoje as aparências enganam. Cuidado com a aparência. Tem muita gente se aparentando uma coisa e por trás é completamente diferente daquilo que ele está representando. Então, Deus ele não vê com os mesmos olhos que nós vemos. Deus ele vê dentro da pessoa. Ele conhece a pessoa. Então, eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, onde nós vamos falar de uma aparência que, se tivesse feito de outra maneira, com certeza daria errado. Porque Deus chamou um profeta, né, o sacerdote Samuel, e disse: vai lá na casa de Jessé, e lá haverá alguém que eu quero que seja separado e ungido a rei. Então, no capítulo 16, versículo 7, começa falando exatamente que Samuel, né? Davi mandou Samuel, Deus manda Samuel ungir a Davi, aliás. Então disse o Senhor a Samuel, versículo 1, até quando terás dó de Saul, havendo-os rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel andava, né, com certeza, sentindo dó de Saul, porque Saul era o rei que o povo escolheu. Não foi Deus quem escolheu a Saul, foi o povo. O povo foi lá, né, numa votação, vamos dizer, democrática. Então, nós temos os governantes que são eleitos, e aqui não é diferente, o povo escolheu Saul, só que Deus tinha uma outra pessoa para colocar em lugar. E aí mandou que ele enchesse o vaso de azeite e fosse até a casa de Jessé. Na casa de Jessé, um daqueles filhos já estava, vamos dizer, escolhido por Deus para ser o rei. E ele então fez conforme Deus mandou. Deus falou e ele então foi até a casa de Jessé. Chegando lá, Jessé colocou todos os filhos altos, posturas, elegantes, fortes, homens preparados para a guerra, homens preparados para a luta. E ali ele diz: convidará Jessé ao sacrifício e farei saber o que hás de fazer ungindo-me a quem eu disser. Então é quando Deus diz: eu vou ungir a pessoa lá, o nome que é citado. E muitas vezes nós olhamos a aparência, mas esse daí, justo esse? É, porque às vezes você não se dispôs, às vezes você não se colocou na brecha,
Às vezes você não estava pronto também para ser separado, ungido. E aí Deus escolhe outro. E aí ele continua, e sucedeu que entrando eles, a primeira coisa que ele viu foi Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor ser ungido. De imediato os olhos de Samuel, né, já separou automaticamente a Eliabe. Aí o versículo 7 nós começamos a história de hoje. Uma história de cuidado com a aparência. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Ou seja, para de olhar as pessoas, julgar pelo que você vê exteriormente. Para se conhecer uma pessoa, você tem que se aproximar, você tem que conversar, você tem que conviver, você tem que estar disposto a ouvi-lo e também disposto a falar determinadas coisas que eles não gostariam de ouvir. Não é de impacto, né? Às vezes você vê aquela pessoa aparentemente tão sincera, aparentemente tão íntegro no meio da população. Mas ele nos bastidores, ou seja, na sua residência, na sua empresa, ele é completamente diferente. Lá fora ele é amigável, lá fora ele é amoroso, lá fora ele trata todo mundo com carinho, mas dentro da sua residência, dentro do seu trabalho, dentro da própria igreja, às vezes, você vê que ele é arrogante, ele é bruto, ele é completamente diferente daquilo que você vê. E às vezes a pessoa chega bem vestido, né? Vamos aí mudar o quadro para as congregações. E aí o que é que acontece? Ali o grupo de obreiros, pessoas já orientadas, já coloca aquela pessoa na primeira fila. Não dá nem um mês que ele está na igreja, ele já tem um cargo importante. Mas foi pela aparência, não pela capacidade, não pelo que ele espera, que Deus primeiro revela quem é você que está chegando. E não, imediatamente eu achei interessante, né? Então Deus diz, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque todos os outros eram altos, fortes, homens preparados para uma guerra. Nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Não é conforme você vê que Deus vai fazer algo só porque você colocou seus olhos, achou que é bom, achou que é interessante, achou que é belo. Muitas coisas nós temos visto acontecer através da internet, né? Nos namoros virtuais. Hoje as pessoas acham que não dá tempo você primeiramente conhecer uma pessoa. Então ele já se envolve pelo que ele vê através da internet. Uma foto bonita, um perfil muitas vezes falso, enganoso. E você termina se envolvendo erroneamente e depois vai sofrer umas consequências. Aí a gente vê violência, a gente vê espancamento, a gente vê morte. Mas foi pela aparência que a pessoa foi. Antigamente as pessoas achavam chato, né? Mas era importante naquela época. Você ia lá pedir a mão de alguém para namorar, você é filho de quem? Você faz o quê? Qual é o seu nome? Quais são as suas pretensões com a minha filha? Ou, ao contrário, os pais também se preocupavam com os homens. Quem é você? O que você faz na vida? Você é filha de quem? E existia um diálogo. Hoje não, simplesmente a foto está lançada lá, às vezes não nem é a foto dele. O perfil também é de outra pessoa. Quantas vezes tem acontecido isso? Mas as pessoas se envolvem pela aparência. Então hoje, cuidado com a aparência. A aparência, ela engana. Aí você olha às vezes para uma pessoa que às vezes você não daria nada. Mas a aparência dele, realmente, a gente olhando assim, é feinho. É desajeitado, é desengonçado, às vezes até um nerd, né? Como as pessoas costumam dizer, muito estudioso, muito trabalhador, está fora de moda ser muito honesto. Aí essa aparência, às vezes, nem todo mundo quer. E aí entra a sinceridade. Às vezes você não se envolve, você não quer saber daquela aparência.
A aparência do mal está, às vezes, por trás da pessoa. Mas aí a aparência do bem está se mostrando a você. Ela é uma pessoa que trabalha, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que pensa em futuro. Mas a maioria hoje parece que está abduzida. Parece que estão assim com um tampão nos olhos que não conseguem enxergar. Só vê a aparência, né? Costumamos dizer que nós, os homens, somos pegos pela beleza, como a mulher se apresenta a nós. Nós já conquistamos as mulheres através do falar. Através da nossa fala, nós conquistamos. E as mulheres nos conquistam pela aparência. Mas cuidado. E ele continua dizendo, esse daí eu já tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Como anda teu coração? Coração para mim é mente, né? Se você colocar na sua mente que você vai ser pessoa do bem, que você vai conseguir, que você vai prosperar, que você vai buscar a presença de Deus, que você vai ouvir as respostas de Deus, que você não vai ser apressado pelo primeiro impacto, pela primeira beleza, pelo primeiro olhar, que o teu olhar te enganou. Então passa a conhecer. Aí entra Samar, entra outros filhos, tampouco assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Foram 7 homens de estaturas, de altura, prontos para a guerra, porque quando se pensa em rei, pensa logo num rei que vai brigar, que vai lutar, que vai ter espada, que vai ter exército, né? E aí passaram-se os 7. E aí Deus não confirmou em nenhum deles. Então cuidado com a aparência. Quando você for fazer algo no reino, espera Deus confirmar. Não entra assim apressadamente diante dos seus olhos. O Salmo 147, anote aí, versículos 10 e 11. Vai um pouquinho à frente na sua Bíblia. Salmo 147, versículo 10. Não se deleita na força do cavalo, nem comprar na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, não se deleite na força do cavalo. Às vezes o cavalo é aparentemente bonito, formoso, né? Parece que tem muita força. Mas às vezes ele é somente para montaria, ele não aguenta peso. Ele não aguenta determinadas coisas. Isaías 55:8, vai um pouquinho para frente, depois que você termina os Salmos. Vai lá em Isaías 55, versículo 8. Aqui. 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, confirmando aquilo que é a aparência. Cuidado, os teus pensamentos. Pensei que fosse dar certo. Eu pensei que seria isso. Pela aparência, parecia que o negócio era bom. Pelo que me contaram, eu me envolvi, né, de gaiato no navio, como a gente dizia antigamente. Ou seja, eu fui ludibriado, eu fui enganado. Eu olhei somente o estereotipo, né? Agora Deus diz, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Então nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo pensava. Como é que Cristo pensava? Só vai saber se você ler a palavra. Se você meditar na palavra dia e noite, você vai conseguir entender como que funcionava a mente de Cristo. Numa hora só de programa aqui, eu não tenho como te explicar, te ensinar, mas eu tenho como te orientar. Pegue a palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus no Novo Testamento, comece a buscar e entender como que funcionava a mente de Cristo, como que era que ele pensava, como que ele agia, e aí você vai chegar a um maravilhoso entendimento, que eu tenho que alcançar a estatura do varão perfeito. Eu tenho que pensar como Jesus pensava, eu tenho que andar como Jesus andava, eu tenho que ouvir, eu tenho que falar como Jesus falava. Amém? Então, fica nessa palavra. Aí eu quero que você que está em casa anote outros versículos. 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 7. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. 1 Crônica,
capítulo 28, versículo 9. Jeremias, capítulo 11, versículo 20 e 17, versículo 10. E Atos dos Apóstolos 1, 24. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, 1, 24, e ver o que é que diz lá, para você saber que a Bíblia, ela é um compêndio, ela se completa no Antigo e no Novo Testamento. Amém? Então, versículo 24. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tomemos parte neste ministério do apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então existiam duas pessoas concorrendo ao apostolado. Só que eles pediram, né? Mostra-nos, Senhor, tu que é conhecedor dos corações, mostra para nós qual desses dois. Eles não foram por aparência, eles não foram por posições sociais, por bens, por capacidade, por intelecto, né? Eles pediram ao Senhor, tu que conhece os corações, nos mostra qual desses vai substituir o apostolado de Judas. Então, quando você vai fazer algo referente à obra do Senhor, cuidado com a aparência, pede para Ele primeiramente o que devo fazer, como fazer, qual desse caminho eu devo seguir, né? Lá no Salmo 147, versículo 10, nós lemos, não se deleite nas forças. Isaías 55, 8, nós lemos também. Então, se você anotou esses versículos, você vá meditando neles, né? Para que você saiba que o Senhor, Ele não olha como nós olhamos. Amém? E 2 Crônicas 28. Eu quero ler para você o que diz 2 Crônicas 28, versículo 9. 2 Crônicas 28, versículo 9. Estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, a qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, entregou na vossa mão, e vós os mataste com raiva tal, que chegou até os céus. Amém? 2 Crônica 28, versículo 9. O ímpio, os assírios, os afrígios, né? Tinha ali uma história. E eu quero que você leia o capítulo para você entender. O nosso tempo é curto. Estou te dando referência para que você possa meditar nele. E no Atos 1, 24, nós acabamos de ler. Orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor de todos os corações. 1 Samuel 16, versículo 12. Então mandou em busca dele e trouxe, né? E nós vamos ler agora, voltando para Deus manda Samuel ungir Davi. Passaram-se os 7 irmãos. Nenhum daqueles o Senhor disse e nem confirmou. E o Senhor não tem escolhido nenhum desses. Disse então Samuel a Jessé, versículo 11. Samuel 16, 11. Acabaram-se os mancebos e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: então via alguém, manda chamar, porquanto nós não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Aqui já começa um mistério. Quando é Deus que está no negócio, quando é Deus que está confirmando, Ele mandou chamar, vai lá no campo, vai buscar aquele que nós ainda não vimos. Os meus olhos ainda não viu. Vocês o conhecem, mas eu não o conheço. E aí alguém foi chamar ele, ele disse: e enquanto ele não chegar, não nos assentaremos à mesa. Aí já começa a reverência de um grande rei, de uma grande escolha, que vai ser uma escolha não por aparência, né? Olha a aparência que Davi tinha, completamente diferente de todos os seus irmãos. Um jovem mancebo, em torno dos seus 17 anos, vamos dizer assim. Olha, então, mandou e buscou e trouxe. E ele era ruivo, cabelinho ruivo, queimadinho, né? Bronze, né?
completamente diferente dos seus irmãos. Qual é a aparência dos grandes judeus? E formoso de semblante, só que ele era belo. E de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então aqui nós vamos ver algo que no final dessa mensagem eu vou te dizer que era o inverso à aparência de Jesus. Davi, ruivo, semblante belo, boa presença. Um jovem que já havia experimentado da sua coragem. Ursos, leões que tentaram agredir suas ovelhas, ele o matou. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de todos os seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, olha aqui, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se para Ramá. Ele não ficou à mesa. Ele não participou daquele banquete preparado para a unção de um grande rei. Muitas vezes nós como profetas, nós como sacerdotes, nós como ministros do Evangelho, eu tenho algo comigo que desde o início da minha caminhada cristã, quando eu vou até a casa de alguém para orar, interceder numa batalha espiritual, eu faço o que tem que ser feito e a única coisa que eu bebo naquela residência é uma água. Agora, em outra oportunidade, se houver uma nova oportunidade, aí a pessoa vai me convidar para saborear, né, para participar de um aniversário, de um almoço, de um jantar. Aí já é diferente, porque eu não estou indo em batalha espiritual, eu estou em ir conhecer aquela família. Agora, o meu ministério funciona dessa maneira, não quer dizer que isso é uma regra. Muitas pessoas já me acompanharam e cada um trabalha da sua maneira. Mas eu, quando eu vou na casa de alguém para uma batalha espiritual, a única coisa que eu faço é beber uma água naquela residência. E enquanto eu sirvo aquela água, enquanto as pessoas estão bebendo comigo, eu estou orando e consagrando para que aquela água comece a fazer o efeito desejado. Se é doença, que seja sarado, curado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então aqui começa uma história linda, maravilhosa, né? Então mandou e buscar e trouxe, e ele era ruivo, formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te. Fala, Deus fala. E ungiu, porque esse mesmo é. E imediatamente o Espírito do Senhor tomou conta, se apoderou da vida de Davi. Eu creio nisso mesmo, porque quando eu desci as águas do batismo, eu fui batizado em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome de quem? Do Espírito Santo. Então eu recebi o Espírito Santo. Agora os dons eu fui adquirindo conforme a minha caminhada. Assim como está escrito quando o apóstolo Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. E eu fui buscando, ao passo por passo, até chegar aos que eu tenho hoje. Não vou contar para não me vangloriar, né? Então, João 7,24 diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A mania nossa é julgar pela aparência. Eu olhei a primeira vez, eu vi aquele lá, como eu trabalhei 17 anos, envolvido nos sistemas penitenciários, na parte administrativa. Poucos contatos nós tivemos com internos, mas aí existia a aparência, o homem mau, carrancudo, mas dentro ele tinha um coração amolecido. Agora por fora ele tinha que mostrar braveza, ele tinha que mostrar arrogância, ele tinha que mostrar que ele não tinha medo, mas por dentro ele amava alguma coisa. Se ele fez o que fazia é por uma revolta, é por uma má formação, uma má orientação, né? Então no livro de 1 Coríntios 14:37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, né? 1 Coríntios 3:23, e vós de Cristo, Cristo de Deus. 1 João 4:6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos no espírito da verdade o espírito do erro. Então, se você
tem o dom de discernir espírito, você já não vai mais julgar as pessoas pela aparência. Você vai saber se aquilo que está acontecendo, se aquela palavra, se aquele profeta, se aquela missionária, profetisa, se a diaconisa está trazendo é de Deus. Você, com o dom de discernir, você vai saber e você vai julgar entre você e Deus, né? A maior prova que a aparência pode enganar está na aparência de Jesus. Nós vimos aqui a aparência de Davi, semblante lindo, maravilhoso, né? Formosura. Agora eu quero que você vá no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 2 e versículo 3. Olhe a diferença, né, de aparências. Você vai olhar a aparência de Jesus, ninguém via formosura. Olha só. Versículo 2, Isaías 53, versículo 2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer de formosura. Jesus não era belo aos olhos de quem o via. Ele não tinha formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Ele não era belo de aparência, para que nós o desejássemos. Versículo 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dor, homem experimentado no trabalho, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Quem sabe se ele fosse belo, formoso, alto, simpático, envolvente, cheio de 171, né? Um dos artigos aí, uma beleza natural. Mas Jesus é completamente diferente daquilo que nós esperamos de uma aparência. A pessoa com uma aparência bela, bonito, maravilhoso, as pessoas se achegam. Quando ali a gente vê na sociedade, quando a gente vê na mídia, às vezes tem tanta gente com tanto talento, né? Talento não, com tantos dons, cantando maravilhosamente, representando, fazendo sua arte, seja o que for, mas ele é feinho. Então, poucas vezes ele é selecionado para determinadas coisas. Mas ele tem um dom, ele tem algo maravilhoso dentro dele que ele gostaria de passar. Muitas vezes a gente olha determinados artistas, cantores que não fazem sucesso, porque a aparência deles não é bela. Hoje se vende na mídia uma beleza produzida em estúdio, que depois, quando a pessoa sai daquelas fotografias, ela volta ao natural. Aí você vai ver que ela tem rugas, você vai ver que ela tem buraquinhos na pele, que ela tem espinhas, né? Nossa, como ela é feia sem maquiagem. Como ele é horrível sem a maquiagem, sem aquele Photoshop, sem aquelas coisas que são usadas para melhorar a aparência daquele artista, porque nós precisamos vender os produtos. Só que eu estou trazendo agora para nós, cristãos. Não vá pela aparência já colocando a pessoa em determinadas obrigações, cargos, dirigência. Procure saber primeiro. Procure conhecer. Deixa a pessoa chegar, deixa ela se apresentar, deixa ela mostrar quem é. Para de escolher pelos olhos, pela aparência. Consulte Deus todas as vezes que você, homem ou mulher, for se envolver no relacionamento. Consulte primeiro a Deus. Não vá pela aparência. A aparência pode te prejudicar em muito. E às vezes poderia ser, você julgou, aquela aparência seria o teu futuro. Seria algo maravilhoso. E tem outras aparências aqui que você poderia consultar. Eu gostaria que você rapidamente anotasse aí no seu caderninho. Salmos 73, 20. Mateus 22, 16. Marcos 12, 14. Lucas 9, 29. Lucas 17, 20. João 7, 24. Gálatas 6, 12. Colossenses 3, 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. 2 Timóteo 3, 5. Colossenses 2, 23. 1 Carta aos Coríntios 7, 31. E 2 aos Coríntios 10, 7. Eu gostaria que você anotasse essas referências e meditasse, lesse, procurasse entender.
Olha só, Jesus não tinha aparência bela, formosura alguma, mas o seu ser interior era de uma beleza extraordinária, era de uma compaixão sem fim, era um homem capaz de realizar o que realizou, de dar a sua vida por você, por mim, por nós. Mas se nós olhássemos aí pela aparência, será que se ele fosse belo, bonito, formoso, ele não teria sido diferente? Mas ele veio com uma aparência rústica, de homem trabalhador, porque a palavra de Deus mostra ele aos 12 e depois só aos 30. Nesse meio intervalo, ele aprendeu o ofício junto com seu pai José, aqui da terra. Carpintaria. Para quem mexe com madeiramento sabe que não é um trabalho leve, que é árduo, que é difícil e que a gente fica desgastado, né? Então, Jesus, ele não tinha formosura, olhava para ele não tinha um parecer belo. Já Davi, quando nós olhamos, era de semblante formoso, um rei, e quem foi rei Davi? Segundo o coração de Deus. Homem sincero, íntegro também perante Deus, quando ele errava, ele dizia, pequei mesmo, Senhor. Quantas vezes você tem tido a personalidade de se apresentar ao Senhor e dizer, pequei, Senhor, contra ti, contra o céu, pequei contra os irmãos, pequei contra a irmã, pequei contra o meu amor, minha mulher, meu marido, meus filhos, e sim reconhecer. Deixa de ter uma aparência de homem truculento muitas vezes, que você às vezes tem um coração mole. Mostre um pouco da sua doçura, principalmente com a tua família, que é a principal na face da terra. Tem muita gente invertendo os valores, colocando todo o seu amor, todo o seu carinho na empresa, né? Na igreja. Não sou contra não você ser dedicado na obra do Senhor, mas tem muita gente invertendo os valores. Primeiro buscai o reino de Deus, toda a sua justiça. As demais coisas te serão acrescentadas. Ponto, isso é chave. Agora aqui na terra, ame, abrace, ande com a sua família. Porque é a única instituição criada por Deus. As outras fomos nós que criamos. Então deixa de aparência, larga essa aparência para lá. Procura a capacidade, procura conhecer o coração, procura conhecer a mente daquela pessoa. Ou aquele negócio que você vai fazer aparentemente ia dar certo. Você não pesquisou, você não foi atrás para saber se ia dar certo ou não. Você foi enganado pela aparência. Então, crente, cristão, para de ser apressado. A palavra de Deus, eu brinco muitas vezes que nós temos uma boca só e temos 2 ouvidos. Então, ouça mais, fale menos. Não acredite em tudo que te falam. Pesquise. Dê um determinado valor, a determinada honra a quem tem honras. E julgue realmente segundo o que você descobriu. Coloque em prática. Para de se antecipar, para de ser apressado em responder. Ah, mas é porque é amigo do doutor fulano de tal, não me interessa. Ele é o doutor fulano de tal, não me interessa. Eu não julgo pela aparência, eu não vou te dar algo aqui dentro da obra de Deus só porque você tem status, só porque você é uma autoridade, só porque você foi constituído, eu também fui. Eu fui escolhido, você também foi. Então que diferença há entre nós? Nenhuma. Então cuidado com a aparência. Cuidado com o que estão te mostrando diante dos teus olhos. Cuidado com o que você anda colocando diante dos teus olhos para julgar. Tenha um pouco mais de paciência, seja mais paciente, né? Mais longânimo. Em nome de Jesus, faça tão somente aquilo que Deus mandar, não o que você viu, o que você impulsionou a fazer. Primeiro consulte a Deus. Nós vimos aqui que para a escolha do apostolado, para substituir Judas, eles oraram ao Senhor que sonda corações. Então tudo que você for fazer a partir de hoje, cuidado com a aparência. Primeiro consulte Deus, depois dê a sua resposta. Porque a tua resposta muitas vezes pode te levar ao erro. Ou muitas vezes te deixou de você ganhar e acertar. Então não vá pelo que você vê, mas sim pelo que Deus falar ao seu coração através do Espírito Santo. Amém? Então que nessa manhã vamos orar pela palavra que nós acabamos de ler.
nós estudamos mais uma história bíblica. Está na Bíblia. Uma história para termos cuidado com a aparência. Então, gostaria que você consultasse mais a Bíblia, lesse mais a Bíblia, que é para isso que a escola bíblica nós estamos aqui. É para você se interessar pela Bíblia. Não fique só pelo que você ouve. Consulte, escreva. Está participando, leva sempre uma caneta, um pedacinho de papel dentro da tua Bíblia, anota ali os versículos das pregações, em casa confirma. Você não está desconfiando, você está querendo aprender mais. Porque ali diante do culto é louvores, é gente falando, às vezes é crianças correndo, e às vezes você perde um pouco do foco. Então anote. Tenha o hábito de pelo menos todos os dias ler um capítulo. Você vai crescer muito em espírito e em verdade. E o Senhor vai vir te procurar. Porque Ele vai procurar os verdadeiros adoradores que estão em espírito e em verdade. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã de domingo. Aqui na escola bíblica, Senhor. Obrigado pelas Tuas revelações, pelo Teu ensino, Senhor. Pelo Teu cuidado com cada um de nós, quando o Senhor está nos ensinando a respeito da aparência. Obrigado, Deus, pelas revelações do dia de hoje e aquilo que eu não entendi, Pai. Assim como o amado irmão, a amada irmã não compreendeu, ainda não foi revelado. Espera que o Senhor vai te revelar. E creia tão somente que o que está escrito aqui é verdadeiro, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus, você que está sintonizado na Rádio Voz Amiga. Eu vou orar pelo nosso caderno de oração. Aqui nós temos um caderno de oração na rádio. Eu gostaria que você, que já tem o aplicativo, passe a outras pessoas. Passe o nosso endereço, o aplicativo, diga que nós temos um canal no YouTube, para que a pessoa também se inscreva, acione lá o sininho, participe. Aqui, peça orações no aplicativo, nós temos nosso WhatsApp lá, você vai entrar, vai pedir louvores, vai pedir oração. E com certeza o nosso amado João aqui, ele está sempre aqui atento a anotar o teu pedido. E esse pedido, cada um de nós que vem aqui na programação, nós intercedemos ao Pai. Porque hoje nós intercedemos direto ao Pai, porque o véu se rasgou. Então nós vamos orar por este caderno de oração. E se seu nome está aqui, ele com certeza já chegou até os céus. E se ainda não está o teu nome aqui, baixe o nosso aplicativo. Faça o seu pedido de oração, o seu pedido de música durante as nossas programações, os louvores. Peça a oração também a outros programadores. E com certeza, eu tenho um caderno de oração em casa. E agora, quando for 31 de dezembro, eu faço a anulação dele e a partir de 1º de janeiro eu começo novos pedidos, em nome de Jesus. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai. Tu és sabedor de todas as coisas, ó Deus, e aqui o que está escrito neste caderno. O Senhor sabe por que as pessoas escreveram pedindo algo, Senhor. Às vezes não é nem por ele, é intercedendo por outras vidas. Mas nós sabemos que o Senhor não nos deixa sem resposta. E que cada um deles, ó Deus, vai receber a sua resposta. Pode não ser aquilo que você espera. Pode não ser agora, tenha um pouco de paciência. Mas Deus não vai te deixar sem resposta. Ele vai te responder. Ele é amoroso. Ele é delicado. E Ele não nos desampara. Deus nunca deixou ninguém sem resposta. Então não vai ser você que vai ficar sem a resposta dos céus. Deus vai responder. E em nome de Jesus, se aqui há pedidos, ó meu Deus, para serem libertos, curados, sarados, seja conforme o teu agir, o teu querer, o teu mover na vida de cada pessoa. Ah, papai amado, visita, Senhor, nesta manhã de domingo, cada lar, cada pessoa que está inscrita neste caderno de oração, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a ouvir as nossas programações. Aqui são de domingo a domingo. Existem várias programações. Existe cada coisa linda aqui acontecendo, cada mistério. Então você que gosta da programação da Rádio Voz Amiga, você que já tem um aplicativo, passe para um amigo, para uma amiga. Não fique só, eu estou curtindo. Não, compartilhe, mande
faça pedidos, participa da programação. Você que tem desejo de evangelizar o Brasil, você que tem desejo de evangelizar o mundo, por que você não entra em contato conosco através do aplicativo, nós temos aí, e venha a conversar conosco a respeito de fazer uma programação, de alcançar o Brasil, alcançar o mundo, já que você não pode ir, assim como eu também não posso ir, mas agora eu estou indo através, né, da Rádio Voz Amiga, uma voz que está indo pela internet, está alcançando o Brasil, está alcançando a Europa, está alcançando o mundo, né? Eu gostaria que você entrasse em contato, viesse, fizesse uma programação, vamos evangelizar. A palavra de Deus diz que enquanto todos não ouvirem, Jesus não vai voltar. Então, se você vem, seja um participante. Se você quer fazer anúncio conosco, né? O anúncio hoje na web já é uma realidade, alcança muito mais pessoas. Entre em contato conosco, nós temos uma forma especial de tratar você, uma forma mais fácil de você alcançar o Brasil, alcançar o mundo, né? Venha ser um anunciante na Rádio Voz Amiga. Ela está aí entre as melhores hoje da internet. E não é só isso, é porque nós queremos que você também venha alcançar bênçãos, ser próspero, né? Que você também que venha fazer o programa aqui, ao mesmo tempo que você está fazendo uma programação, você está recebendo benefícios. Deus está derramando bênçãos sobre você. Porque quando você pede 100% de bênção para uma pessoa, você recebe 50% também. Quando você diz, Senhor, abençoa fulano 100 vezes mais, o Senhor vai te abençoar também 50%. Tenha certeza disso. Então venha, entre em contato conosco, veja as nossas programações, assista, ouça, veja no canal do YouTube, vá lá, se inscreva no nosso canal, né? Acione o sininho lá, venha ser um colaborador conosco. Eu tenho certeza que Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a sua vida. Não fique olhando, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo. Não. Venha, Deus vai te dar as condições. E não é tão absurdo os valores que você imagina ser. Venha, entre em contato conosco. Amém? E em nome de Jesus vamos orar para nós encerrarmos a nossa escola bíblica de hoje. Querendo que você e sua família seja ricamente abençoada nesse dia de hoje. Um dia de domingo, um dia dedicado ao Senhor, um dia de primícia. É o primeiro dia da semana. Se você puder fazer tudo que envolva a palavra de Deus, faça hoje. Cite um versículo para alguém. Leia um versículo ou um capítulo para alguém que não sabe ler. Visite um hospital, visite o presídio, né? Visite a sua comunidade, algum irmão, algum vizinho que está enfermo. Não fique aí alheio ao que está acontecendo. O mundo está em luta, o mundo está em falta, o mundo está com fome. O mundo precisa da palavra de Deus. E muito mais que palavra, nós precisamos de ação. Ora, ação. Então vamos agir. Tem muita gente dormente, tem muita gente preocupada com a aparência da sua denominação. E está esquecendo que tem muita gente aparentemente está estereotipo, bem vestido, bonito, mas está em dificuldade. Muitas vezes psíquicas, muitas vezes moral. Então, vamos olhar a aparência com os olhos de Cristo. Esquece teus olhos, eu tenho 4. Né? Esses meus 4 não resolvem, eu tenho que usar os outros 2 espirituais. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta programação de hoje. Que o Senhor, ó Deus, tenha alcançado vidas nesta manhã, através desta emissora, dessa Rádio Voz Amiga, através do canal do YouTube. E que, ó Deus, a partir de hoje, a gente possa julgar menos, ó Deus, pela aparência. A gente possa buscar a conhecer quem está do nosso lado. Às vezes, até mesmo um casal não se conhece. Porque, às vezes, aparentemente, existe alguma coisa nela que parece ser tão difícil que, às vezes, nós não entendemos.
Mas se nós buscarmos a conversar, nós vamos entender que é algo que vem trazendo o Senhor de herança. Mas em nome de Jesus, nós quebramos toda a força do inimigo neste domingo. Tudo que se levantar contra nós, o povo de Deus, seja destruído no nome de Jesus. E o sangue de Jesus te lave e te purifique, perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Amém e amém.